Queridos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Convido os irmãos a estarem em pé, vamos fazer uma oração, agradecer a Deus por esse momento que Ele nos concede, nós estarmos aqui para aprendermos um pouco mais da Sua palavra, amém? Querido Deus e Pai, queremos neste momento, Senhor, te agradecer pela oportunidade que nos é dada pelo Senhor, de nos reunirmos aqui na Tua casa, na Tua presença, para aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Pai, ministra aos nossos corações o Teu querer e a Tua vontade, que nós possamos, Senhor, crescer em conhecimento, em graça, e assim, meu Deus, podermos fazer a diferença, Pai, enquanto nós anunciamos o Teu reino. Quero louvar o Teu nome pela presença dos Teus filhos e das Tuas filhas que aqui estão, ó Pai, e peço que o Senhor ministre em cada coração o Teu querer e a Tua vontade. Fala conosco, Senhor querido, nesta noite, com poder e com graça. Ministra, Senhor, nos nossos corações a Tua vontade. Que nós possamos não só aprender a Tua palavra, Senhor, mas principalmente aplicá-la, Senhor, na nossa prática de vida, no nosso dia a dia. Assim, Senhor, nós oramos, te pedindo e te agradecendo, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos iniciar a nossa aula hoje de onde nós paramos. Nós começamos a falar o mês passado, né? Nós temos 2 encontros aqui, sempre na segunda e na quarta segunda-feira do mês, e nos outros 2 encontros nós começamos a falar sobre a doutrina característica que fala sobre a Bíblia, né? Que é a bibliologia, e no finalzinho nós fizemos uma introdução sobre a doutrina de Deus. Eu quero ver se eu consigo terminar essa parte da doutrina de Deus hoje e começar a falar um pouquinho sobre cristologia, né? Que é a doutrina de Cristo. Mas vamos começar de onde nós paramos. Pode avançar um pouquinho para a gente aí. Lembrando que quando a gente fala de doutrina bíblica, nós estamos falando de teologia sistemática, que são as doutrinas principais da nossa fé. Amém? Pode avançar, Thais. Travou? Vamos lá, queridos. A doutrina de Deus, teologia. Pode passar, por favor. Nós começamos com um questionamento, né? Quem é Deus para você? Sempre que nós falamos de Deus, as percepções que as pessoas têm acerca dele são as mais diversas possíveis. Só que a nossa maior preocupação é que, se essa percepção que a pessoa tem, ela é bíblica, ela está baseada naquilo que Jesus Cristo ensinou, naquilo que os apóstolos, que os profetas ensinaram. Senão a gente corre o risco de não estar adorando ao Deus verdadeiro, mas está adorando a um ídolo. Depois nós também fizemos um outro questionamento: como você imagina que Deus é? Porque essa percepção também, se ela não estiver baseada na Bíblia, ela nos leva a idolatrar um ser que na verdade não é Deus. Se você procurar em todas as religiões e em todas as culturas no mundo, existe um resquício, uma ideia de que Deus existe. Mas quem é esse Deus? Que Deus é esse que as pessoas estão adorando, que as pessoas estão se prostrando diante dele, estão orando a ele? E por fim, essa pergunta eu acho que ela é muito importante, é como nós podemos conhecê-lo. Nós só existimos como igreja, irmãos. Jesus não salva a gente, leva a gente diretamente para o céu, porque a gente precisa continuar cumprindo aqui a grande comissão. E qual é a grande comissão? É fazer discípulos, é pregar o reino de Deus e levar outras pessoas a conhecer ao Senhor. Mas não qualquer Senhor. Eu não sei se os irmãos sabem disso, mas no Antigo Testamento existia um Deus que era chamado de Baal, né? Você já leu isso lá na Bíblia? Era um Deus muito conhecido ali na região
aonde foi o berço do judaísmo e depois também da fé cristã. Mas naquela época a palavra Baal, o significado dela literal é Senhor, e a palavra Jeová também significa Senhor. Então a gente tem que tomar muito cuidado quem é o Senhor que nós estamos servindo, porque conforme os anos foram se passando, a Bíblia fala que as pessoas foram criando visões de Deus conforme as suas próprias concupiscências, de acordo com os desejos do seu coração. Tanto que algumas mensagens que são bíblicas, elas não são populares porque elas nos confrontam para nós mudarmos. Porque o ser humano, durante algum tempo, eu até lia sobre isso alguns dias desses, eles achavam que o capitalismo resolveria todos os problemas financeiros do mundo, e a ciência resolveria todos os problemas com relação às enfermidades. 200 anos se passaram, desde que essas duas vertentes aí na sociedade se popularizaram. A ciência não resolveu todos os problemas de saúde da humanidade, e nem o capitalismo resolveu todos os problemas financeiros. E aí o homem que tinha se afastado, na sua grande maioria, de Deus, começa a se voltar para Deus na última metade do século passado. Só que tem um porém: eles estão amontoando para si doutores, ensinadores e mestres de acordo com a sua própria concupiscência. Então, o que nós precisamos? Nós não precisamos só conhecer a Deus, mas temos que conhecer a Deus do jeito que a Bíblia nos revela. Citei o livro Fator Melquisedeque. Se alguém quiser comprar esse livro, eu acho um livro muito interessante para quem está iniciando os estudos acerca de quem é Deus. O Fator Melquisedeque, ele trabalha a ideia que em todas as culturas foi feito um levantamento arqueológico, foi feito um levantamento científico, e descobriu que em todas as culturas existe a crença que Deus existe. Mas que Deus é esse que o povo está cultuando, certo? Então pode passar mais um. Então, nós terminamos a nossa aula exatamente aqui, falando das formas que as pessoas usam para negar a existência de Deus. E aí nós citamos aí os 3 tipos de ateus. Primeiro, os práticos. Na vida prática eles não reconhecem a Deus e vivem como se Deus não existisse. É um tipo de ateu, é aquele que fala: para mim Deus é dinheiro no bolso, né? Tem os teóricos, que são pessoas que, por estudarem demais várias filosofias e não estudar as Escrituras Sagradas, ou alguns até estudam as Escrituras Sagradas, mas não com um olhar inspirado pelo Senhor, mas não com o auxílio do Espírito Santo, que é não só o autor, mas é o intérprete da Bíblia. Eles acabam chegando a convicções totalmente contrárias àquelas que Deus propõe para a humanidade. E por fim, nós temos os ateus, que são aqueles que a gente chama de ateus da religião. São pessoas que conviveram em espaços religiosos, cristãos ou não cristãos, e se decepcionaram tanto com a forma que apresentaram Deus para eles, que eles acabaram rejeitando a ideia da existência de Deus. E para cada um desses 3, nós vamos estudar um módulo que vai ser evangelismo e missões. Nesse módulo nós vamos estudar com mais detalhe como alcançar cada uma dessas pessoas, porque para cada uma a gente sabe que a gente tem uma estratégia, não é verdade? Porque as pessoas pensam diferente, e na proporção que você conhece um pouco da forma que ela pensa, da forma que ela age, da forma que ela vê a vida, facilita para você evangelizá-los. A Bíblia já diz que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Então, quando uma pessoa tem resistência ao Evangelho, você partir para a briga, você partir para a discussão, você partir para a ofensa, não facilita em nada a aproximação dessa pessoa do Evangelho. É necessário que a gente encontre um ponto onde a gente possa dialogar com ela de forma respeitosa e digna. E aí, no momento, haverá uma abertura que o próprio Espírito Santo nos dará uma oportunidade para a gente ali semear a mensagem do Evangelho, ou até mesmo trabalhar no coração dessa pessoa uma semente que ali já está, onde nós só iremos regá-la. Amém? Quer vir mais para cá? Tem aqui, tem 3 lugares aqui, tem mais 4 aqui. Então, irmãos, agora eu vou falar de alguns tipos de... Volta lá um pouquinho. Mais um pouquinho. Isso, agora pode avançar. Tá bom? Então, irmãos, aqui eu vou falar um pouquinho sobre alguns tipos de negação da existência de Deus.
Muitos aqui, como eu falei, até acreditam que Deus existe, mas não acreditam do jeito que a Bíblia ensina. O primeiro aí, quem pode ler esses 4 aí para a gente? Depois eu comento. Quem quiser ler aí, fica à vontade. Tá Crê que nem a criação, nem os conhecidos fatos testemunham a existência de Deus, ou podem fazê-lo conhecido. Tudo é relativo. Admite que Deus existe, contudo rejeita por completo a sua revelação à humanidade. Duvida que ele influi na criação. Materialismo? Isso. A matéria é a única realidade certa. Panteísmo? Isso. Deus é tudo e tudo é Deus. Então, irmãos, ela não conseguiu ver ali, né, mas aqui eu consigo ver melhor. A primeira palavra lá é agnosticismo, a segunda deísmo. Aí depois vem o que ela leu, materialismo e panteísmo. São 4 formas que existem em muitas religiões de explicarem a Deus, só que não é a forma bíblica. Primeiro, o agnosticismo. O agnosticismo, ele tem uma crença que é muito peculiar. A pessoa que é agnóstica, ele acredita que, por exemplo, que nenhuma religião tem a resposta de quem é Deus. Mas quando se junta todas as religiões, eles acreditam que você pode chegar a uma suposta ideia de quem é Deus. E outra coisa, para o agnóstico tudo é relativo. Ou seja, é mais um conceito filosófico do que um conceito religioso. Mas essas pessoas não deixam de acreditar em Deus. Só que ele acredita em Deus de acordo com a sua concepção própria. Segundo, o que é o deísmo? O deísmo, ele até admite que existe um Deus, só que ele não acredita que esse Deus se relaciona conosco. E se você prestar atenção na Bíblia, o ponto forte do Deus da Bíblia, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é esse desejo de se relacionar com o ser humano. Nós não servimos a um Deus que ele simplesmente, o deísmo diz que Deus existe, mas é como se ele tivesse dado corda em um relógio, que é a humanidade, e tivesse abandonado a sua própria sorte. É a ideia de um Deus que não intervém na história. É um Deus que está alheio ao meu, ao teu sofrimento. O que acontecer, ele não está nem aí. Só que quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, o Deus que é revelado na Bíblia, principalmente pela pessoa de Jesus, é um ser que se preocupa com todos os detalhes da nossa existência. E é isso que torna a figura de Deus na Bíblia tão atraente. Porque mesmo sendo um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus com atributos tão grandiosos, ele se preocupa com cada um dos seres humanos. E ele demonstra isso, irmãos, desde a criação. Quando ele cria Adão e Eva, e no dia a dia ele ia lá no Jardim do Éden para buscar um relacionamento com eles. Terceiro, o materialismo. O materialismo, irmãos, ele ignora uma realidade que é comprovada pela ciência. Ele acredita só naquilo que ele pode apalpar, só naquilo que é material, naquilo que ele pode dissecar. Só que a própria ciência, quando ela disseca, ela vai diminuindo as partículas que chegam no átomo, no nêutron e no próton. A própria ciência diz que existe uma parte de tudo aquilo que existe na criação que é material, mas existe uma parte que é imaterial, que eles não conseguem muitas das vezes nem se aprofundar na pesquisa. Então existe, como diz o filósofo, né? Existe entre os céus e a terra muito mais do que a nossa vã filosofia possa descrever. Então a ideia de você acreditar só naquilo que você vê é algo muito, como é que eu posso dizer? É muito pequeno, porque qualquer pessoa, por mais simples que seja, você sabe que existe muita coisa que existe ao nosso redor que nós não podemos visualizar e que nós não podemos tocar. Todos nós aqui, nós estamos funcionando aqui, graças a algo que tem aqui dentro chamado mente. E dentro da mente nós temos duas coisas. Nós temos a memória, que aponta para trás, que nos faz lembrar das coisas. Mas nós temos outra coisa também que nós não podemos ver, que é chamada de imaginação. Hoje, quando você estava lá na sua casa, primeiro você usou a memória, você usou a lembrança, você se lembrou que hoje tinha aula. Você viu isso em algum lugar? Não, você só viu na sua mente.
E ao mesmo tempo você se viu aqui nessa aula, por isso você se dirigiu para cá. Agora você pode abrir a cabeça do ser humano e procurar a imaginação e a memória, que você não vai encontrar. Isso só existe no plano espiritual. A gente até sabe, o cientista consegue até dizer em que local da mente que nós temos as memórias, que nós temos a imaginação, mas quando ele abre esse recinto, ele não consegue enxergar isso. Por quê? Porque isso é uma parte espiritual. Então só esse argumento, não é nem bíblico, esse argumento científico já desmonta a ideia do materialismo, que o que existe é só matéria, certo? O outro, o panteísmo. O que é a ideia do panteísmo? E tem muito crente que tem que tomar cuidado, que tem até hino que nos remete a dizer isso, que tudo é Deus e que Deus é tudo. Você concorda com essa afirmação? Tudo é Deus? Deus é tudo? Por que não? Agora eu quero ver vocês. Já que vocês falam que não, por que tudo não é Deus e por que Deus não é tudo? Deus não é onipresente? Deus não está em todo lugar? Se ele é tudo, a maldade também é tudo. Envolve tudo. Mas vamos esquecer a maldade e as outras coisas. Deus é a natureza e a natureza é Deus? Sim. Pensa. A natureza que está ao nosso redor é Deus? Não, a natureza reflete Deus. A natureza é o quê? Criação de Deus. Reflete Deus. É uma criação de Deus. O que você falou, Clécia? E ela reflete Deus. Reflete Deus. Mas ela é Deus? Não. E por que a gente chega no meio do mato e você encontra muitas vezes um índio de joelhos dobrados adorando o sol, adorando a lua, adorando uma árvore? Por que a gente chega na Índia e a Índia não mata os animais, morre de fome, mas não mata o animal, porque ele acredita que o animal é um tipo de Deus? Irmãos, essa é uma confusão que criou-se na cabeça de muitas culturas, em que Deus é tudo e que tudo é Deus. Quem já assistiu o filme Avatar? Tem dois filmes, tem um mais antigo e tem um mais recente. E no Avatar é o seguinte: se você corta uma árvore, eles dizem que toda a natureza sofre, e por consequência Deus sofre junto. No filme Avatar é uma pregação explícita do panteísmo. Ali, oi? Eles falam dos 4 elementos, né? O Avatar. Exatamente. Quais são os 4 elementos? É a água, o vento, o ar e a terra. Exato. Esses elementos existem? Existe. Sim. Agora, esses elementos nós devemos destruir? Não. Todo cristão ele deveria ser um ambientalista. Ele deveria se preocupar, não é verdade? Com o ambiente ao seu redor, para tentar passar para uma outra geração um mundo melhor do que o que ele recebeu em todos os sentidos. Só que tem um porém. Não significa isso dizer que Deus é a natureza ou que a natureza é Deus. Essa é uma crença pagã, irmãos, e que já tem crentes envolvidos nesse movimento, até pregando isso em suas mensagens, dizendo que se você fere uma árvore, você está ferindo o próprio Deus. Irmãos, esse pensamento, ele não corrobora com as Escrituras Sagradas. Tudo que existe é criação de Deus, mas nós não podemos confundir nunca a sua criação com o próprio Deus. Amém? Amém. Pois não, pastor? Corroborando com essa fala do pastor, até as músicas, os coach hoje, né, que levam inclusive o nome de pastores, tem confundido um pouco o panteísmo com o antropocentrismo, né? Trazendo o homem para o centro, que Deus depende do homem, que você né? Até algumas músicas aí, né, que você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, como se o homem tivesse um lugar que não lhe cabe. Então a gente entende o antropocentrismo dentro dessa mensagem, mas também tem um certo flerte, né, com o panteísmo, que o homem você é Deus volta com você colocando o homem num patamar que jamais ele jamais lhe cabe. O homem é pecador, sempre será pecador, enquanto viver na terra, o pecado está sempre exposto na carne do homem. O lugar mais próximo
que o homem pode chegar é aos pés da cruz, aos pés do nosso Senhor. Irmãos, eu acredito o seguinte: quando o homem se descobre, inclusive dia 21, já quero fazer um convite para os homens que são de outras igrejas que estiverem aqui, nós vamos ter um trabalho aqui em que eu vou falar sobre isso, sobre o papel do homem cristão no século 21. Se o homem cristão ele descobrir o papel bíblico dele, ele não precisa de motivação, ele não precisa de autoajuda, ele não precisa. Por quê? O papel que Deus deu a cada homem, a cada ser humano dentro do projeto dele já é glorioso. O homem foi criado como coroa da criação. O que quer dizer que o homem é coroa da criação? Ele deveria dominar tudo e não ser dominado por ninguém, né? Se o homem conseguir entender que ele é o filho amado de Deus, irmão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e co-herdeiro com Cristo, acabou. Não precisa de mais nenhum tipo de argumento para tentar jogar ele para cima. Ele descobrindo a sua posição em Deus, ele já entende que ele está acima de toda a criação, né? Agora, o que a gente tem hoje? É uma inversão de valores. O homem que era para dominar tudo e não ser dominado por ninguém, o homem hoje ele consegue ser dominado por uma bituca de cigarro, por um negocinho desse tamanho aqui chamado caixinha de crack. O homem consegue ser dominado por uma mulher seminua ou nua na internet, através do vício na pornografia, e por aí vai. Então as coisas mais mesquinhas do mundo escravizam o ser humano quando ele sai do ponto central que Deus colocou ele. Você sabe o que Deus falou para Jesus quando ele estava saindo ali do Rio Jordão? Vocês lembram da frase? Que o pai falou para ele? Esse é o quê? Meu filho amado, em quem minha alma tem nele? Essa frase de Deus, irmãos, ela não é só para Jesus. Ela é para todo aquele que aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e com ele caminha em retidão. Você é um filho amado do Pai. Jesus veio para ser um protótipo. O que é o protótipo? É o primeiro de outros que viriam sendo feitos numa grande escala. Tanto que, como o pastor falou, o pecado ainda está em nós, mas aquele que serve a Deus, o pecado não reina mais nele. Faz parte da nossa natureza. A gente nunca vai deixar de pecar antes da glorificação, mas uma transformação que Deus já fez em você. Você não é mais escravo de nada. E não somos livres para fazer o que a gente quer. A gente é livre para fazer aquilo que é certo. Esse é o projeto de Deus, né? Que te resgata. É por isso que Jesus é conhecido como o grande libertador. É aquele que te tira, porque o homem sem Deus, ele acha que ele é livre, mas ele é escravo até dos seus pensamentos, até dos seus sentimentos. Quando o evangelho chega, as cadeias caem, e aí esse homem vai viver a verdadeira liberdade. Amém? Continuando. A Bíblia prova a existência de Deus. Eu citei apenas 4, irmãos, de formas de negações de Deus, mas existem muitas outras, só para os irmãos terem uma ideia. Na primeira página da Bíblia, encontramos a inequívoca declaração: no princípio criou Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1. A Bíblia não só revela Deus como Criador de todas as coisas, mas também como sustentador de todas elas. Depois eu consigo colocar ali os versículos. E ainda como dirigente dos destinos de indivíduos e de nações. Tem hora que a gente olha para o cenário que a gente está vivendo, assim, fica meio preocupado, né? Se você não lê muito a Bíblia, você fala, poxa, dá a impressão que Deus perdeu o controle das coisas, né? Mas, irmãos, os homens, as nações, os indivíduos e as famílias, não é que a gente não tem livre-arbítrio, mas existe um projeto de Deus maior do que as nossas decisões pessoais. Você acha que alguém com tanto poderio bélico que tem no mundo já não teve vontade de explodir a terra? Hoje nós temos ogivas para destruir a terra diversas vezes em 1 minuto. Por que isso não aconteceu? Será que alguém não quis ainda? Já quis, já. E por que não fez? Deus não permite. Deus não permite. O projeto de Deus não é destruir a terra. A Bíblia fala que Ele fará um processo de renovação. E aí teremos novos céus em nova terra, onde habitará a justiça. Mas o que Deus criou continua seguindo o seu propósito. Isso não significa que antes dos últimos dias, dos últimos tempos, nós não teremos grandes guerras. Está profetizado no Apocalipse. Eu quero crer que a igreja passa pelo princípio das dores, chegaremos na escatologia. Eu sou pré-tribulacionista. Só que tem um porém: independente de qualquer coisa, qualquer guerra que tenha que dizime grande parte do mundo, irmãos, o mundo não vai ser totalmente, a terra não vai pipocar e parar de existir.
porque Deus tem um propósito soberano para ela. A Bíblia diz que Ele é criador, e Ele é sustentador, e Ele é aquele que faz o quê? Sustenta e dirige os destinos da humanidade. O que nós podemos fazer no nosso livre-arbítrio é escolher o lado que nós vamos ficar. Essa liberdade que Deus nos deu. E Jesus deixou isso bem claro quando Ele falou assim: olha, existe um caminho que é estreito, existe uma porta que é apertada, e são poucos que a encontram. Existe outra porta que é larga, o caminho também é largo, e muitos vão por ela. Aí Ele deu um conselho. Ele falou assim: ó, porfiai, que significa esforçai, né? Ou lutai por entrar pela porta estreita. Então Ele deu para a gente o quê? Um conselho, mas Ele não obriga. Mas os destinos da humanidade, de quem vai pelo caminho largo e de quem vai pelo caminho estreito, já estão predestinados. É nesse entendimento que nós compreendemos a predestinação bíblica. Não é Deus predestinando indivíduos, é Deus predestinando caminhos. Agora, a escolha de estar no caminho ou não é minha, é sua, é de cada um de nós. Quer pouco? Vamos começar pelo primeiro? É bom a gente meditar na Bíblia, né, irmãos? Então, ó, esse é o primeiro versículo que nós citamos. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, nesse primeiro versículo da Bíblia, a gente já vê duas coisas. Nós vemos, primeiro, a existência de Deus, e segundo, um Deus intervindo na história. Na verdade, o quê? Iniciando a história para a humanidade. Então, irmãos, esse mesmo Deus que atuou lá, Ele atua no nosso dia a dia. Sabe onde é que está o nosso desespero? Esquecer quem Deus é. Quando a gente se lembra de quem Deus é, segundo as Escrituras, uma paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda os nossos corações. Olhai para as aves do céu, não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Aí a pergunta de Jesus: não tem vós muito mais valor do que elas? Que reflexão Jesus está fazendo aqui com o seu povo? Irmãos, nós somos um povo extremamente abençoado. Sim ou não? Ó, se nós fosse comparar a nossa geração, os privilégios que nós temos, carro, ônibus, metrô, avião, tecnologia, com esse povo da época de Jesus, nós seríamos considerados pessoas extremamente ricas. É que a gente compara o nosso status financeiro, não é com aqueles que estão morando debaixo da ponte. A gente compara com a família do Silvio Santos, com a família do Roberto Marinho, com a família dos presidentes do Brasil, e aí a gente se sente desse tamanhozinho. Mas se você parar para pensar os privilégios que nós temos nessa geração, não vou dizer nem com relação ao povo da época de Cristo, mas a geração passada, dos seus pais, dos meus pais e dos nossos avós, nós temos uma vida de gente rica. Eu gosto de uma fala do irmão Francisco. Às vezes ele me vê bonito assim, arrumado, ele fala assim: rapaz, nem Salomão, né? E é verdade, nem Salomão mesmo, porque tem tanto privilégio que a gente tem hoje, irmãos, que nem Salomão teve, com toda a sua fortuna. Agora, a gente vê isso? A gente enxerga isso? Não, o nosso olhar é sempre para aquele que tem mais. Essa menininha aqui, ó, ela vai fazer 20 anos agora em outubro. Quando ela tinha 6 anos de idade, ela chegou para mim e falou: pai, a gente é pobre ou a gente é rico? Aí eu falei: filha, depende. Ela falou: como assim, pai, depende? Ou a gente é pobre ou a gente é rico? Eu falei: depende para onde você olha. Eu falei: se você olhar para esse pessoal, e eu comentava com ela, né, dos evangelismos que a gente fazia, o pessoal debaixo da ponte, que não tinha nada para comer, às vezes comia aquela refeição que a gente estava levando ali naquele momento. Para uma pessoa dessa, nós somos milionários. Agora, se a gente for comparar com quem pensou, sai de casa, atravessa a rua, pega um Uber, para no aeroporto e vai para a Disney e fica lá quantos dias quiser e não vai ter nem um centavo de prejuízo, nós somos extremamente pobres. O que Deus quer de nós, irmãos? Que a gente reconheça quem Ele é, e segundo, o que Ele faz na nossa vida. A maioria de nós, pode ser que tenha algum que esteja na prova, irmão, não estou desmerecendo a sua prova, mas a maioria de nós que estamos aqui, eu tenho certeza, sem medo de errar,
você está muito melhor do que já esteve alguns anos atrás. O que Deus fez por você, de onde Deus te tirou e me tirou, é motivo para a gente passar o resto do dia aqui, da noite, dando glória a Deus e aleluia, né, gente? Por quê? Nós precisamos reconhecer quem Ele é e o que Ele faz. Quando nós reconhecemos isso, o nosso relacionamento com Deus muda, a nossa alegria de viver muda. Amém? Pode passar. O próximo. O qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, está falando de Jesus, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Quem é esse, irmãos? Jesus. Do que ele está falando aqui? Ele está falando de soberania e ele está falando de controlar os destinos da humanidade. Irmãos, quando nós vemos a injustiça, seja na Bíblia, porque na Bíblia nós temos um Mardoqueu, né, que ia ser enforcado, e o tal do Ramã foi enforcado no lugar dele, sim ou não? Sim. Só que isso não é o padrão. Quantos homens de Deus, por exemplo, Pedro, a igreja orou por ele, e Pedro foi solto, glória a Deus. Só que a gente não conta que no mesmo dia, ou na mesma circunstância, o Tiago foi decapitado. Então, para o Pedro, Deus é triunfalista. E para o Tiago? Então o que... Oi? O Nabal, ele escapou do rei lá, mas não escapou da Jezabel. Então a gente prega a conversão de Saulo e Damasco, mas esquece do apedrejamento de Estevão, né, na mesma semana. Na mesma semana. Então, irmãos, o que eu estou querendo dizer? Que a Bíblia é completa. Nós teremos histórias de grande triunfo, mas nós teremos histórias também, infelizmente, de grandes dores e grandes agonias para o povo de Deus. Sempre foi assim. E não me questiona por que é assim, porque eu não sei. Eu aceito simplesmente a soberania de Deus. Só que o que é revelado para nós nas Escrituras, que a vida aqui é passageira e temporal. E o que temos de Deus é o quê? É eterno. O Paulo apedrejado, né? Vendido, traído, preso, náufrago 2 vezes, açoitado em praça pública, picado por cobra. Sabe o que ele dizia? Essa leve e momentânea tribulação. Essa leve e momentânea tribulação não tem como se comparar com a glória que nos está reservada no céu. Meu irmão, leve, momentânea tribulação, mas como é que ele conseguiu enxergar isso? Olhando para a Bíblia quem é Deus e o que Ele tem preparado para os seus. Porque é só que a gente vê um juiz aí mandando no mundo aí, tentando acabar com a vida de todo mundo e já fica desesperado. Irmãos, a igreja já passou por coisa muito pior do que isso. E tem países que passam por coisa muito pior do que isso. Agora eu vou dizer para você, Deus nunca mudou, e Ele continua sendo bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Aleluia! E eu dou graças a Deus por ter nascido no Brasil. Mas continuando, pode passar. Desculpa. Porque o reino é do Senhor, e Ele domina entre as... Não é entre os bairros, não é entre as vilas, não é entre as cidades, não é entre os estados, é entre as nações. A própria Bíblia fala que Ele consegue colocar a terra por estrado dos seus pés. Observando tudo isso, irmãos, faz em nós nascer uma fé, não uma fé que só está alicerçada quando tudo está bem, mas uma fé que, independente das circunstâncias, vai fazer você sempre estar nos pés de Cristo. Porque oxalá que a gente continue com a liberdade religiosa que a gente tem, mas e se amanhã virar tudo? Deixaremos de servir a Cristo por causa disso? O verdadeiro cristão não aparece no dia que o país é evangélico, 60 milhões de evangélicos. O verdadeiro cristão aparece muitas das vezes quando o país se torna uma república muçulmana. E aí os verdadeiros cristãos, muitas das vezes, têm que se esconder, né? Mas não abandonam a sua fé. E tem mais, há um fenômeno
que acontece hoje na China, que é comprovado pelos missiólogos, que a igreja da China nunca cresceu tanto depois que ela começou a ser perseguida. A igreja estatal, ela não pode crescer. Se ela tinha 50 membros quando o regime foi implantado, hoje ela continua com 50 membros, porque eles são proibidos de fazer proselitismo. Só que eles não fazem na igreja, eles fazem na catacumba, eles fazem no cemitério, eles fazem na floresta. E a igreja, os missionários que trabalham dentro da China, falam que a igreja de lá nunca foi tão pungente, nunca foi tão cheia do Espírito Santo e nunca esteve tão atuante. Por quê? Perseguição não destrói a igreja, irmãos. A perseguição só faz com que a gente cresça. A expressão que a gente tem dos escritores da época dos mártires era que o sangue dos mártires era como que semente, caía na terra e fazia o que? Brotava mais um monte. É por isso que a estratégia do diabo hoje maior não é oprimir e matar, é tentar entrar dentro e fazer a gente apostatar. Como está pelo mundo todo, já está no Brasil, já tem aqui em São Paulo. É pastor casando com pastora, é pastora casando com pastora, né? Homossexualistas tomando conta da igreja. Tem igrejas grandes, irmãos, aqui em São Paulo, próximos de nós, que não afastam a pessoa da liderança, mesmo sabendo que ela tem um relacionamento homoafetivo com outra. Por quê? Porque não quer perder de repente a influência que essa pessoa tem de trazer pessoas para a igreja. Mas que evangelho é esse? Então, o missionário Simon, assim que nós iniciamos a igreja, ele nos ajudou por um ano, um missionário inglês. Sabe o que ele me disse? Ele falou que na Inglaterra, se um casal homoafetivo se beijar dentro da tua igreja, você não pode pedir para parar. Um país que foi o berço de missionários que evangelizaram todo o mundo. A apostasia tomou conta da igreja de tal forma, refletiu nas leis. Hoje as leis não permitem que você nem fale contra uma pessoa dessa dentro da igreja. Cada um, irmãos, faz com sua vida o que quer. Não tenho nada contra a pessoa. Eu estou falando que biblicamente as escrituras não condenam, as escrituras não abraçam tal comportamento. Será que um dia isso não vai acontecer aqui? Não sei, irmãos. Mas e aí? De que lado nós vamos ficar? Continua. Pode passar o próximo slide. Os textos já acabou, né? Ó, Deus se revela. Tem alguém que consegue ler lá para nós? Acho que está meio escuro, né? A revelação de Deus, segundo a Bíblia, é a base de nossa fé na sua existência. Por sua vez, nossa fé é edificada quando de coração aceitamos o conteúdo da Bíblia como inspirada por Deus, a qual enfaticamente mostra que Deus se revela através da sua doutrina. João 7:17. 2. Deus se dá a conhecer àqueles que o buscam. Oséias 6, verso 3. 3. Deus se manifestou ao mundo na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. 2 Coríntios 5:19. Glória a Deus. Põe esse texto para a gente, por favor. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Pode pôr outro, 10. Conheçamos e Prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. o último. Isso, pode ler. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo, não representando os seus pecados, e nossa palavra. Amém, irmãos? Esse tópico aqui diz que esse Deus tão grande, tão poderoso, Ele é um Deus que se revela. E a maior revelação que nós temos do próprio Deus é a pessoa do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que é necessário nós entendermos? Oséias 6:3. Lá diz assim, ó: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso me remete àquele outro texto lá em Provérbios que diz assim, que a luz do justo é como a luz da aurora,
vai brilhando mais e mais, até o quê? Ser dia perfeito. Qual que é a ideia aí? A ideia é que o conhecimento de Deus não é simplesmente aceitar a fé. Infelizmente, a maioria dos cristãos aceita a fé e para por aí. Mas o desejo de Deus não é esse. O desejo de Deus é que a gente continue aprendendo dele. E aí nós vamos aprender um pouco disso numa disciplina chamada discipulado, né? Nós temos que aprender não só a ser discípulo, mas a sermos discipuladores. O que é um discipulador? É aquele que já entendeu o seu chamado e agora de alguma forma, de alguma maneira, ele não cruza os braços. Porque eu acredito que o maior problema do Brasil, não sei de outros países, porque eu não vou em outros países, no Brasil é isso: a maioria dos cristãos estão com os braços cruzados. Por quê? Criamos uma ideia que existe o membro e existe o obreiro. Ah não, eu não sou obreiro, então eu não tenho que pregar, eu não tenho que evangelizar, eu não tenho que falar do amor de Deus. E aí, irmãos, a vida passa e um dia todos nós estaremos ante o tribunal de Cristo. E aí tem até o hino da harpa cristã que diz assim, né? Posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Irmãos, a razão, eu falei isso no início da aula, do Senhor nos salvar e deixar a gente aqui, é porque Ele entende que nós temos algo a fazer ainda para o reino dele. A cada tempo que passa, eu digo isso que eu sou pastor desde os meus 21 anos. Eu e a Edinho fomos separados da diácono no mesmo dia. E dentro de poucos dias, ele e o Silvino, estão os três aqui, 1997. E logo em seguida eu assumi a minha primeira congregação. Irmãos, eu nunca vivi um tempo tão difícil com a igreja. Com a igreja que eu falo, é com a igreja de forma geral. Nós nunca tivemos tantos recursos e condições materiais, coisas boas, olha para isso, para fazer a obra de Deus, e nós nunca tivemos tantas limitações espirituais invisíveis. Eu digo que até eu sinto isso, parece que diante de mim tem uma parede, pastor, transparente, de vidro, que me impede de fazer aquilo que eu quero fazer para Deus. E eu tenho certeza que a igreja se sente da mesma maneira. É como se a gente desse um passo para lá e tivesse várias mãos assim no nosso peito nos empurrando para trás. A cada dia que passa, o que o inimigo sabe, irmãos? Que o tempo dele está próximo. Que essa igreja, nós acreditamos, é a igreja da última hora. E cada vez mais o inimigo vai tapando nossos lábios, vai entretendo a nossa mente, vai enchendo a nossa cabeça de coisas. E a última coisa que nós temos de tempo são para as coisas de Deus. Pode falar, Edinho. Pastor, eu estava assistindo um negócio, esse negócio que está tendo agora aí, show aí que está tendo aí. Aí eu passei assim, eu passei assim, aí passou no negócio da Globo. Mas quantas almas, muitas almas estavam nesse show lá. Eu falei, nossa, meu Deus. Tem gente que dorme 2 dias na fila para comprar o ingresso. O ingresso, eu não estou falando nem para ir no show. Tem gente que faz barracas, dias e dias para esperar, para ser o primeiro para entrar no estádio, para ver o ídolo dele. E a gente, irmãos? Muita gente na igreja participando disso. Rock in Rio, metal, muita gente que canta no Ministério de Louvor. Aqui não tem não, pastor. Aqui não tem. Não, mas por aí não, por aí eu sei que tem. Sabe por quê, pastor? Porque a igreja também se equipara a essas coisas. Mas pastor, sabe o que é isso? Não se faz mais diferença quando a igreja faz a marcha para Jesus, quando a igreja faz esses grandes, essa virada de ano dentro do estádio. Mas pastor, vem cá, se eu peraí, aí eu vou ter que discordar. Eu lotar um estádio para passar a madrugada louvando a Deus, falar que é equiparar a um estádio lotado de gente fazendo tudo quanto é tipo de promiscuidade. Assim, o que eu quero dizer? Que assim, o ajuntamento ali é para adoração. Oxalá que existisse isso, mas depende. Eu falo que assim. Não, eu falo que eu sou uma época que se lotava as igrejas. Não, mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que é a igreja?
É o espaço ou são as pessoas? Não, se a gente reunir 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, porque eu vou falar para vocês, essa ideia de reunir um povo em milhares para cultuar, para adorar, para louvar, não é de hoje. Jesus fazia isso. Sim, pastor. Eu tenho certeza que se Jesus vivesse no nosso meio hoje, se o apóstolo Paulo vivesse no nosso meio hoje, ele usaria essa estratégia. Exato. Agora eu acho que o problema está o seguinte. Em adoração. Hã? O problema não vai buscar Deus, é Não, colocar mas meu ídolo. eu vou falar. Porque assim, se eu vou lá, por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu vou lá por causa do Thales Roberto, se eu vou lá por causa da Cassiane, se eu vou lá por causa do homem, Não, mas aonde que está a minha devoção? Mas é por causa do homem, entre aspas. Se existe uma idolatria, aí é pessoal. Exatamente. Porque aí o idólatra não precisa estar, por exemplo, numa multidão. O idólatra pode estar aqui, no nosso meio. O que é idolatria? É tudo aquilo que você coloca antes de Deus. Qualquer coisa. Pode ser o carro, pode ser a profissão. Quer que eu diga mais? Pode ser o ministério. Tem pastor que ele ama mais o ministério e a credencial dele do que o reino. Então, nesse aspecto, eu acho assim, nós como igreja, nós deveríamos fazer mais isso, né? Porque tem gente que critica a gente porque vai para a porta da igreja e prega o evangelho na rua. Fala que ele está tentando se aparecer. Ó, pastor, vou te dar um exemplo. Não, pastor, fazer... eu não quero entrar nessa discussão, só, a gente não... Mas eu quero dizer, só para fechar. Só para fechar. Eu fui levar 4 mulheres para o evento que teve no Rio de Janeiro, juntas agora, conferência. Qual evento? Um evento da igreja, da Sim. Camila Barros, Midian Lima, Raquel, as famosas essas. As 4 mulheres foram no carro, ai meu Deus, vou realizar meu sonho de conhecer a Camila Barros. Mas pastor, aonde que está o pecado aí? Oi? Aonde que está o pecado aí? O pecado? De eu querer conhecer alguém Não, que assim, me influenciou, que me inspirou. Não, pastor, o que eu quero dizer com isso? Você bota no meu coração. Eu fiz 6 horas de viagem e em nenhum momento foi assim. Eu estou indo por um propósito de adorar a Deus, glorificar a Deus, de honrar a Deus. Mas aí a força da expressão, estou entendendo. Mas ó, só dessa pessoa está se deslocando daqui para ir participar de um culto tão longe, quem sou eu para julgar se essa pessoa está indo só pela pessoa? Está entendendo? Porque assim, mas é o que eu estou falando, cada um tem a sua opinião. Eu, sinceramente, eu prefiro que o estádio esteja lotado de crente, adorando a Deus, louvando, pregando, cantando, do que de outras coisas que a gente tem visto por aí. Nesses shows, irmãos, para você ter uma ideia, as pessoas se drogam e se prostituem na frente das câmeras. Agora me diz, como é que Deus olha um estádio, como a gente viu no final do ano aí, que foi o estádio do Palmeiras, entupido de crente? Eu vi o show de casa, orando, chorando, falando em línguas. Eu não consigo crer que a maioria, pode ser que alguns foram ali simplesmente por causa dos artistas, mas eu acho que a grande maioria que estava ali, pelo menos pelo que eu senti na atmosfera, estando em casa, nem estava lá. Eu não acredito que aquela maioria daquele povo passou a noite inteira simplesmente por causa do cantor. Pode ser que tenha alguns ali, mas eu acredito que aquilo ali, para mim, essa é a minha opinião, é um povo que está querendo buscar algo de Deus. E muitas das vezes suas igrejas estão fechadas, não está tendo culto, como a nossa ficou fechada. Agora, eu acho muito ruim quando a pessoa começa a abandonar os trabalhos da igreja para correr atrás dessas coisas. Também não concordo que se a pessoa vai em um evento desse, significa que ela não ama a igreja local. Mas que a idolatria cristã existe, irmãos, não tenho dúvida. Agora, irmãos, eu como pastor, eu prefiro 1000 vezes que lote o estádio do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, para fazer um culto de adoração a Deus, do que para outros tipos de reuniões. Mas o problema, eu estou entendendo o que o pastor está falando. Não, eu também estou entendendo. Eu estou entendendo. O problema é que ele quer chegar na visão que o povo reúne, uns adora e virou um comércio. Mas Edinho, é um comércio. Assim. Ó, gente, o cara vende, Vamos para Atos da Apóstolos. Fizeram um show agora aí, só terminar aqui. Fizeram um show aí, o cara vendeu mais de 60 grades de cerveja no culto. Cerveja, então o povo estava adorando, mas estava bebendo cerveja. Certo, mas vamos partir para a realidade. Ali você tem 30, 40, 50 mil pessoas. Significa que todos são crentes? Não, não é todos. Que todos é igual o culto nosso culto, então, no nosso culto. Então, o que eu estou falando é que assim, eu acho que nós devemos separar o joio do trigo. Certo? E joio e trigo estarão juntos até o dia da consumação. Agora, por exemplo, eu também não posso generalizar e dizer que todo trabalho feito como esse é um trabalho que não é para Deus. Aí eu tenho dificuldade, pastor. Porque ajuntamento de multidão, é só Deus agir, Ele vai levantar uma multidão. Olha para a Bíblia, quantas multidões que mesmo sem nenhuma estrutura o Evangelho atraía. Imagina com tanta estrutura hoje. Agora,
O falso sempre vai andar próximo do verdadeiro. O joio sempre estará perto do trigo. E o bode sempre estará perto da ovelha. Está na Bíblia. Aí vai ser e diz mais: só quem vai poder fazer essa separação é Deus. Né? Vamos seguir. A Alagoa é assim, irmão. A Alagoa é a aula que tem movimento. Vai ser aquela palavra lá no teu nome, eu profetizei. Sim. Teu nome. Agora eu vou dizer uma coisa: esse tipo de pessoa não está só na igreja grande. Não, está em todo lugar. Está em todo lugar. Esses dias eu fui pregar lá na igreja do pastor. Eu achei que era parente do senhor, era parente do pastor Carlos. Pastor Carlos. A mensagem foi a seguinte: eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. Qual o problema maior da missão hoje, do evangelismo, dentro desse contexto? É que muitas vezes nós queremos fazer. E Jesus, a primeira vez que ele mandou os discípulos, mandou seja ovelhas equipadas, é claro, prudente como a serpente e simples como a pomba. O maior problema existencial hoje, dentro do nosso contexto, no geral, é que nós igreja, né? Nós queremos fazer missão, queremos, né? Mas só que como nós estamos sendo? Será que nós somos verdadeiramente ovelhas? Ou se alguém vir, que nem já aconteceu lá atrás, há 19 anos atrás, tinha uma pessoa que está evangelizando a pessoa cuspir na minha face, e eu pegar o pano, limpar e seguir minha caminhada. Será que hoje eu tenho essa capacidade de ovelha, de seguir a caminhada? Eu vou cuidar do cara, vou falar, rapaz, tá maluco? Essa é uma resposta que só o Senhor pode dar. Exatamente. Será que a gente está sendo a ovelha que vai influenciar no meio dos lobos? Só que, falando para a gente virar a página e continuar no tema aqui. Irmãos, a ideia que nós tínhamos uma igreja primitiva, que era super santa, e uma igreja hoje que é extremamente pecaminosa, irmãos, não é bíblica. A igreja está cheia de problemas desde a sua existência. A igreja primitiva fulminou um cara porque era mentiroso. A igreja primitiva, irmãos, adorava anjo. A carta de Paulo aos Colossenses foi para tirar esse problema da igreja. A igreja de Tessalonicenses, primeiro ela achou que Jesus já tinha voltado, depois ela achou que Jesus não voltava mais. A igreja de Coríntios tinha um caso de incesto, tinha um cara transando com a madrasta. Então, gente, problema no meio do povo de Deus, ele sempre existiu e sempre existirá. O que acontece hoje é o seguinte, palavras de Jesus: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E por que também? Porque também o povo se multiplicou, irmãos. Naquela época na Palestina nós tínhamos alguns milhões. Hoje tem cidades como São Paulo que tem 12 milhões. Então tudo se propagou assim numa escala muito maior. E o que nós como os cristãos precisamos ser e fazer? Bíblia. A Bíblia fala: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o injusto, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então assim, o próprio Jesus falou: uma árvore boa não pode dar fruto ruim, e uma árvore ruim não pode dar fruto boa. Qual que é a minha preocupação? Eu quero todo dia, pastor Edinho, lutar contra todas as minhas forças da minha carne, para ser uma árvore boa. Essa é a minha guerra. Agora, eu não posso guerrear pelo Edinho, não, nem pelo pastor Jefferson, nem pelo pastor, nem por nenhum de vocês. O que eu posso? Anunciar o reino de Deus e lutar para viver. Isso eu vou fazer. Amém? Vamos continuar. Vamos lá. Um Deus pessoal. Personalidade aqui, irmãos, tem gente que acha estranho, viu? Mas o ambiente de estudo é isso aqui. As opiniões, elas têm que existir, até para a gente enriquecer a nossa visão. Aquele negócio onde só um fala, todo mundo escuta, isso acontece muito na seita. Na seita você não pode questionar. Se você questionar, você é excomungado. Aqui não, aqui a gente cresce na interação, isso faz parte. Até porque aqui é treino, lá fora é realidade. Muitas coisas que você vai falar, quando for falar do amor de Deus, alguém não vai concordar. E a Bíblia fala: antes, assentai a Cristo em vossos corações, para que possam responder com mansidão aqueles que vos perguntarem sobre a razão da vossa esperança. Como assim? Como assim? Essa é a ideia. Então, um Deus pessoal. Personalidade pode ser definida como existência dotada de autoconsciência e autodeterminação. Quando a gente fala que Deus
Quando a gente fala que o Espírito Santo é uma pessoa, alguém já pensa nisso aqui, ó. Matéria. Corpo, 2 pernas, 2 olhos. Não é isso. João no capítulo 4, está escrito lá, a partir do versículo 24, que Deus é Espírito. Espírito não tem forma corpórea. Quando Deus se apresenta na figura de um homem, é uma teofania. Deus está manifestando da forma que eu entendo, mas não significa que Deus é assim. Quando Deus se manifesta assim, é para que eu o entenda. Amém? Então, o que é falar que Deus é uma pessoa? É que ele tem capacidade de autoconsciência, ele se auto-entende, e de autodeterminação. Toda pessoa tem isso. Seja Deus, seja o diabo, seja os anjos e seja demônios. Tem autoconsciência, sabe quem é, e tem autodeterminação, tem vontade. Isso é dizer que Deus é uma pessoa. Então, ó, não se deve confundir personalidade com a existência de corpo material, composto por cabeça, tronco, membros, como tratando-se do homem. Mas pastor, eu já li na Bíblia que Deus tem olhos. Sim, a Bíblia fala que ele tem 7 olhos. É mesmo. Já imaginou um Deus assim com 7 olhos olhando para você assim? É o ET. Parece um ET. Planeta Terra. 7, irmãos, fala de perfeição. Olho fala de visão, significa que a visão dele é perfeita. Lógico, quando ele se manifesta, o Cristo se manifesta glorificado lá no Apocalipse para João, como é que ele aparece? Olhos como tocha de fogo, né? Uma veste de linho branco que vai até o pé, a língua como uma espada. Tenta imaginar isso, irmãos, né? Ali são figuras de linguagem para expressar o que João estava vendo, e cada uma delas remete para um atributo, para uma qualidade, para uma forma que Deus é. Amém? Amém. Pode passar. Então, a personalidade representa a soma total das características necessárias para descrever o que é um ser pessoal. Entre elas existem 3 que definem bem isso. Primeiro é o quê? Vontade própria. Segundo, e terceiro, emoção. Irmãos, primeiro, Deus tem vontade própria. Tudo que Deus fez, a Bíblia fala que Ele fez segundo o conselho da sua vontade. Se tem uma coisa que não pode se dobrar, é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, é perfeita e é o quê? Agradável para quem está no Espírito. Vai tentar cumprir a vontade de Deus na carne, vai tentar orar na carne, em pecado, cheio de transgressão, fazendo coisa errada. Não é boa, não é perfeita e não é agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para o homem, é para a mulher que nasceu de novo e que está em comunhão com Deus. Se você não estiver em comunhão com Deus, você não acha que a vontade de Deus é boa, muito menos agradável. Agora, quando você está no Espírito, você compreende que a vontade dele é boa, é perfeita, ou seja, é o melhor que Deus tem para nós e é agradável. Então, segundo, ele tem inteligência. O nosso Deus, irmãos, diferente do que dizem do panteísmo, que tudo é Deus e Deus é tudo, ou do deísmo, é um Deus que criou e largou mão, não, ele é inteligente. E por ser inteligente, ele intervém na história, de tal maneira que o mal pode conseguir grandes progressos, mas nunca terá a última palavra. Se você olhar a história da humanidade, não é a história do Brasil, é da humanidade, você vai ver que os grandes déspotas, todos tiveram fins terríveis e a sua descendência maldosa desapareceu. A maioria dos homens benignos e das mulheres benignas tiveram suas vidas depois de mortos, até martirizados. Sua descendência, seu nome, sua história preservada e louvada para sempre. Então assim, pode ter certeza, qualquer pessoa que é do coração mau, o fim dele é trágico. Porque a Bíblia diz que o homem mau, ele vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. É por isso que o caminho do bem, por mais difícil que ele seja, irmãos, ele sempre será o melhor. Por quê? Porque você sabe aonde ele vai te levar. Agora, o caminho do mal, por mais que ele pareça bonito aqui, o fim dele é tragédia. Ah, mas eu vi um ricão tão mal, tão ruim morrer, e morreu cheio de glória, cheio de pompa. Ah, ele morreu aqui. A Bíblia, palavra de Jesus: não temam aqueles que podem matar o corpo e não podem fazer nada para a alma.
parte material que está aqui dentro. Nós vamos aprender antropologia. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno o corpo e a alma. E aí? Então assim, o desejo de Deus, irmãos, é que a gente faça a sua vontade. Ele é um Deus inteligente. Por isso que o caminho que Deus escolheu para nós sempre será o melhor. E por último, Ele é um Deus que se emociona. A prova disso é que Ele tem um espírito que se entristece. A Bíblia diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então, está querendo dizer que tem coisa que alegra o coração de Deus e tem coisa que entristece o coração de Deus. Quando o pai olhou do céu para a terra e viu o filho dele cumprindo o seu propósito, saindo da água, sendo batizado por João, ele falou: está aí uma cena que eu me alegro. Esse é o meu filho amado em quem minha alma se compraz. Ou seja, tem nele prazer. E quer que eu te diga uma coisa? Quando nós estamos caminhando com Cristo, irmãos, Apocalipse 3:10, embora tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Não tem coisa que alegra mais o coração do Pai. Não tem coisa que alegra mais o coração do Pai. Eu sou pai. Eu nem me importo se meus filhos até esqueceram o dia dos pais, se esquecerem o dia do meu aniversário. Mas se eles me obedecerem no decorrer do ano, para mim não tem alegria maior. Esse pai que se emociona é do mesmo jeito. Por quê? Porque quando ele olha para nós, ele vê a sua igreja servindo a ele, embora tendo pouca força, com a sua fidelidade, com a sua perseverança, e isso alegra o coração do Pai. Amém? Propriedades de personalidade que lhe são atribuídas. Gênesis capítulo 6, versículo 6. Pode pôr daí, por favor. Fala da tristeza de Deus. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Em algumas versões, em vez de pesou-lhe, está escrito entristeceu. E é a palavra mais correta, mediante o hebraico do Antigo Testamento. Deus, quando viu que a humanidade toda estava perdida, só tinha uma família que ainda guardava a sua retidão, o coração de Deus se entristeceu. Pode pôr. Antes tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste outros deuses em imagens de fundição para provocar-me a ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Deus estava falando de um dos reis de Israel, que fez o quê? Se afastou completamente dele. Isso deixou o coração de Deus irado. Irmão, irar é pecar? Não. Você já leu o versículo? Ireis, mas não pequeis? O que é irar? É aquilo que a gente fala: você está nervoso? Hoje o irmão parece que está estressado. Na linguagem mais moderna, irmão, ficar nervoso não é pecado. Se estressar não é pecado. O problema é o que nós vamos fazer depois que a gente se estressar, né, pastor? O que nós vamos fazer depois que a gente... Porque aí pode sair uma palavra torpe, aí pode sair uma atitude de maldade para com o próximo, de vingança, né? Então, todas essas preocupações, elas têm que estar na nossa mente. Por quê? O que nós compreendemos? Vem aqui você, você me traiu, eu me traiu, por que não pegou, você me traiu? Viu? Você me traiu sim. Vamos conversar lá, vamos lá. Você tem vergonha, uma mulher velha dessa, os dois que me traiu. Você tem vergonha. Desculpa, pessoal. Eu sou cristão também, tá? Desculpa. Mas eu tenho uma vergonha. É cristão. Super cristão. Desculpa aí, pessoal. Bom, só uma pausa para a gente tomar uma água no banheiro.